E aí pessoal, boa noite aí. Meu nome é Guilherme Cavalcante, sou procurador de Estado de São Paulo. Eu combinei com o professor Rodrigo Gruppi da parte de direito tributário para vocês. A mim me coube, pegando o edital, não sei se todos controlam aí os pontos do edital. Coube a mim, nesse primeiro momento, falar sobre o ponto 2 e 3. O professor Rodrigo já falou sobre o ponto 1. E depois eu volto novamente para falar dos pontos 5 e 6, se eu não me engano, 6 e 7, alguma coisa assim. Bem, hoje que a gente vai ver tributos, noções de tributos, impostos, taxas, preço público e pedágio, contribuição de melhoria e outras contribuições. E também sobre empréstimos compulsórios. Na aula seguinte, que é segunda-feira que vem, a gente vai falar sobre o sistema tributário, que eu já vou falar um pouco. Eu acredito que até o professor Rodrigo já tenha também entrado no tema. Os lineamentos do sistema constitucional tributário, vou falar alguma coisa, mas vou retomar tudo na próxima aula. Princípios, competência tributária e limitações ao poder de tributar. E por fim, espécies tributárias estaduais. Hoje mesmo vou falar de algumas outras espécies tributárias federais, porque eu acho que pode até ajudá-los a fazer uma comparação, enfim. E não acredito que vão perguntar sobre tributos municipais, porém eu acho interessante, como está no sistema constitucional, vocês saberem de uma maneira geral, né? Não precisa saber os detalhes. Bem, só queria combinar uma coisa com vocês, que se puder, guarda a pergunta para o final e deixa anotada, e a gente conversa depois tudo no final, tá? Porque senão às vezes as pessoas não ouvem e fica ruim a sequência. Só deixa aqui o meu e-mail, me ponho à disposição para ajudá-lo de qualquer forma aí, para debater ideias aí sobre como estudar. Todos aqui querem a carreira de defensor? Ou todos? Tá. Eventualmente, se eu puder ajudar alguma coisa nessa parte mais de direito administrativo, tributário, eu me ponho à disposição. Ou até métodos de estudo. Não sei se vocês já tiveram acesso ao... Eu dei uma parte de direito urbanístico aqui, esse mês passado, e eu falei um pouco de metodologia de estudo, que eu acho que não cabe falar agora, porque não é aula 1, né? Fica meio estranho falar na aula 2. Mas quem quiser falar depois que a gente cortar a filmagem, eu posso falar algumas coisas que eu acho bem interessantes do meu ponto de vista. Bem, tributos. O direito tributário, ele nada mais visa do que gerar maneira de procedimentalizar, maneiras de gerar receitas para o Estado, receitas derivadas. São receitas que decorrem da soberania do Estado sobre os particulares. No direito financeiro, existem várias maneiras de classificar receitas, e não cabe aqui ficar falando porque é uma aula de direito tributário. Mas, quanto à origem, existem duas maneiras de classificar as receitas. Ou são receitas originárias, ou se tratam de receitas derivadas. Receitas originárias, não sei, alguém sabe, alguém quer dar um palpite do que seria? Receita originária, a ideia é que ela se origina do próprio Estado, do patrimônio do Estado ou da atividade do Estado. É o Estado que gera receita pela exploração das suas próprias atividades ou do seu próprio patrimônio. Um exemplo clássico aqui seria a exploração dos imóveis do Estado. O Estado tem muitos imóveis, ele pode fazer uma locação, locação de um imóvel, por exemplo, e isso gera receita, isso é uma receita originária. Mesma coisa, por exemplo, quando o Estado atua no âmbito econômico em sentido estrito. Obrigado. Como, por exemplo, quando atua no comércio e na indústria. O Estado faz isso também. O Banco do Brasil é um exemplo bom. O Estado é uma administração indireta, ele atua também na atividade econômica, e isso gera uma receita que também entra para os cofres públicos. A Petrobras é outro bom exemplo.
E qual que é a diferença, então? Enquanto a origem, a gente pode classificar as receitas conforme eu falei, originárias ou derivadas. As receitas derivadas, por sua vez, são receitas que o Estado obtém com a cobrança de tributos. Então, a receita não vem do patrimônio do Estado, a receita vem do patrimônio do contribuinte. E toda essa receita, que é o bruto, as receitas originárias são muito pequenas perto das receitas derivadas. O que gere a máquina mesmo são as receitas derivadas. Faz por meio de tributos. E é disso que trata o Código Tributário. Não é todo, não é só isso, né? Mas do ponto de vista de financiamento do Estado para a consecução de direitos, né? A gente fala tanto do Estado de bem-estar social e como que obtém as receitas. Boa parte por meio da tributação. Só que ao lado disso, o direito tributário também cuida dos limites ao direito tributário, aos limites à tributação, que é o que a gente vai ver na próxima aula, mas basicamente o Estado não pode fazer tudo para obtenção de renda dos particulares, existem limites. Isso é muito caro na história do constitucionalismo ocidental. Basicamente a independência norte-americana foi por causa de uma questão de impostos. Eles tinham até uma frase famosa que não haverá taxação se não houver representação. A taxação foi o berço de grandes revoluções liberais. Aconteceu também na Inglaterra, aqui no Brasil mesmo, a Inconfidência Mineira, não sei se vocês são lembrados. Ele nasceu com o movimento da coroa portuguesa de aumentar impostos. Enfim, e por causa disso existe essa questão da limitação. Isso a gente vai ver na próxima aula, mas só para fazer uma introdução leve. Bem, conceito de tributos. A gente vai, sempre na medida do possível, isso depois eu posso falar, quando falar de método, a gente sempre busca conceitos extraídos da lei. Nem todas as leis dão conceitos, porque existe até uma questão de técnica legislativa de que é bom, os conceitos eles são mais deixados para a doutrina e por intérprete. Eles não teriam assim um caráter normativo, eles só teriam um caráter de explicitar algo. Seria bom, né? Ficaria mais claro. Mas técnica legislativa normalmente não é algo que é comum. No Código Tributário Nacional é um pouco diferente. Ele foi construído com uma ideia um pouco diferente do padrão, que é a ideia de definir conceitos, de dar vetores de interpretação. Então, o CTN você vê bastante essas questões conceituais, de dar o conceito. E o primeiro é o conceito de tributação, de tributo, desculpa. Extrai-se lá do artigo 3º do CTN, que tributo é apreciação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculada. Bem, a ideia aqui é pegar o conceito, esse conceito seria bem interessante vocês colarem assim na parede, no teto do quarto, porque é algo que é muito fácil você mudar uma palavrinha e já deturpar alguma coisa. A gente sabe como funciona questões objetivas, uma palavrinha é o que diferencia o erro do acerto. Eu queria chamar a atenção aqui, nesse ponto 1 que eu pus, o tributo ele não constitui sanção por ato ilícito. E uma consequência disso, por exemplo, é que aconteceu na jurisprudência do STF, tem esse precedente, que multa de trânsito, portanto, não é tributo. É um meio de repressão administrativa a um ilícito administrativo. Então o STF, por força desse conceito de tributo, num precedente ele falou que é inconstitucional o aumento da alíquota do IPVA em razão de infrações. Então, sei lá, uma determinada pessoa tinha muitas infrações de trânsito, então uma lei estadual previa um aumento de IPVA em razão disso. Ela pagava mais 20% porque era infrator contumaz. E o STF falou, não, isso é inconstitucional porque tributo não é usado para sanção, não é uma sanção de ato ilícito. Ponto 2 vou pular, depois a gente conversa sobre isso.
E o tributo ele decorre de uma atividade administrativa vinculada. Essa atividade administrativa é o lançamento. Vocês vão ter com o professor Rodrigo, ele vai falar das modalidades de lançamento, o autolançamento, por homologação, lançamento de ofício. Mas o ponto é, a palavra atividade administrativa vinculada, ela se contrapõe à discricionariedade administrativa. Vocês já tiveram direito administrativo ou não? Acho que sim, né? Ou alguns tiveram, né? Porque... mas eu vi que tem uma turma nova, né? Junto. Então, mas basicamente existem as atividades discricionárias em que a administração pode decidir sobre o momento e o mérito do que fazer dentro de um parâmetro legal, lógico, não é arbitrariedade, discricionariedade diferente. Mas no caso de tributo, visualizado o fato gerador, tem que ter a tributação, não existe margem de escolha para o administrador aí. Eu puxei o tópico 2 e pus aqui, instituído por lei. É uma questão interessante, no Código Tributário Nacional, ele fala que tributo é a prestação pecuniária compulsória instituída em lei. Então, para o Código Tributário, seria necessário uma lei para ter tributo. E se a gente for ver no artigo 150, inciso 2º da Constituição, não sei se todos estão com a Constituição em mãos, inciso 1º. A Constituição diz que é assegurada a seguinte garantia ao contribuinte: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então, pelo artigo 151 da Constituição, a gente vê que seria necessária uma lei para instituir um tributo, no mesmo sentido do Código Tributário Nacional. Mas olha só que curioso. Artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. Nessa altura do campeonato, você já sabe que o artigo 62 é a medida provisória, né? Então, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 2º. Perdão, vamos só ler para não ficar ruim o contexto. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, daí ele vai descrevendo as matérias que é proibido, Daí o parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos tais, incisos tais, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Esse parágrafo 2º do artigo 62, ele não é uma redação originária da Constituição, ele é fruto da emenda constitucional 32 de 2001, e por ele fica claro que é possível sim instituir tributos por meio de medida provisória. Medida provisória não é lei no sentido formal, mas ela tem força de lei. É um ato normativo, privativo do presidente da República que tem força de lei, mas não é lei. Então, numa questão objetiva, se ele estiver questionando essa questão, os tributos são instituídos em lei, deve ser instituído por lei, eu me apegaria à literalidade do parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição. Agora, se está no meio de uma questão assim, com vários itens, daí ele coloca esse conceito do artigo 3º do CTN, que fala em lei, eu acho que, dependendo do que dizem as outras alternativas, eu assinalaria como correto o instituído em lei. Mas você tem que ter esse jogo de cintura, né? Dependendo da questão, se o cara só quer a literalidade do que está escrito no CTN, ou se ele está fazendo esse diálogo todo da Constituição, que é algo já mais sofisticado. A gente tem essa percepção, né? Nem sempre a gente tem, mas a gente percebe às vezes que na questão, você sabe quando ele só quer o raso ou quando ele quer discutir um pouco mais. Então,
todo tributo é instituído por lei? A Constituição diz que pode ser por medida provisória. Só que vocês também devem lembrar que no artigo 62 fala que não pode haver medida provisória em matéria reservada à lei complementar. Vocês lembram disso? Se a matéria é reservada à lei complementar, não pode ter medida provisória. E tem alguns tributos que a gente vai ver com calma depois, eu só estou adiantando o assunto, que tem alguns tributos que eles são previstos para ser instituídos por meio de lei complementar. Eles são, vou falar só a título de curiosidade, no momento posterior a gente vai ver com calma, é o imposto residual, o empréstimo compulsório e também a contribuição residual. Contribuição social residual. Só para vocês que estão anotando aí, o parágrafo 2º do artigo 62, ele fala os tributos que já vai ter eficácia imediata, né? Não vai precisar ser convertido em lei antes do término do exercício financeiro. Esses tributos que falam em 153, inciso 1, 2, 4 e 5, incisos 154, 2, são respectivamente o imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, o IOF e também o imposto extraordinário de guerra. Tá bom? Isso na próxima aula a gente vai ver direitinho, que são os limites ao poder de tributar. Esses limites, anterioridade nonagesimal, a gente vai ver tudo isso com calma. Só estou adiantando já para vocês saberem que não é só por lei. É por lei, é por medida provisória e alguns só por lei complementar. Tudo bem até aqui? Tá. Daí no edital a gente vê a diferença que a Defensoria quer saber de vocês, a diferença entre tributo e preço público. Lembra que no começo eu falei para vocês sobre a classificação das receitas conforme a origem? Então, falei que existiam as receitas originárias e existiam as receitas derivadas. As receitas originárias, elas derivam do patrimônio do Estado. Patrimônio do Estado ou de alguma atividade do Estado que faça sem compulsoriedade. Nessa seara aqui de receitas originárias, a gente tem a questão da facultatividade por parte do particular. O particular não é obrigado a fazer esse negócio com o Estado. O particular não é obrigado a alugar um imóvel do Estado. O particular não é obrigado a abrir uma conta no Banco do Brasil. Enfim. Então, se a receita vem por parte do particular, numa negociação, essa receita é originária, que decorre da soberania estatal. E isso aqui é fundamental para entender, porque os preços públicos, eles derivam dessas atividades econômicas que o Estado desempenha e que os particulares não são obrigados a negociar com o Estado. Eles fazem se quiserem. Então tem atividades prestadas pelo Estado, por exemplo, tarifa de ônibus. O ônibus custa um preço, esse preço vai gerar uma receita. Esse preço é uma taxa ou é um preço público? Não é uma taxa, é um preço público. Por que é um preço público? Você é obrigado a pegar ônibus? Você não é obrigado a pegar ônibus. Você pode ir de carro, você pode, sei lá, hoje em dia chamar um Uber, pode ir a pé, pode ir de bicicleta, ou pode nem ir, pode ficar na sua casa, falando, não vou. Mas o detalhe é esse, você não é obrigado. E se você faz, é um ato negocial. É estranho falar atos negociais com o poder público, mas existem atos negociais. E aí, enfim, quando você firma um contrato com o Estado, no caso com o município de transporte público municipal, existe um negócio. É que a gente é acostumado a pensar no direito civil em algo contratualizado, né? As partes assinam, mas quando você está no ônibus, você ergueu o braço ali, formou o contrato de transporte com o poder público. E esse contrato de transporte que é totalmente facultativo da sua parte, lógico, é um serviço de interesse social, evidentemente. Ele é remunerado não por uma taxa, porque você é obrigado,
você remunera por um preço público. Preço público e tarifa, existem umas divergências doutrinárias que falam que preço público é uma coisa, tarifa é outra, mas no geral, e o Supremo Tribunal Federal entende que é a mesma coisa. Então, para fins de prova, eu não me preocuparia muito com isso. Como tem muita divergência doutrinária, cada doutrinador fala alguma coisa, diferença entre preço público e tarifa, não estou falando de taxa, tá? Preço público e tarifa. Eu preferi nem pôr, porque, no fim das contas, daquela ideia da gente ir mais ou menos pelo que vai a lei, pelo que vai a jurisprudência dominante, eu achei que era uma discussão para a defensoria um pouco inútil, assim. Bem, então aqui eu peguei um conceito de preço público, que é o preço público em sentido amplo. Está falando em sentido amplo porque teria essa divergência entre preço público e tarifa. A gente vai adotar preço público como sinônimo de tarifa, que é o usualmente empregado. Preço público é o valor cobrado pela prestação de uma atividade de interesse público qualquer, privativa ou não do Estado, desde que prestada diretamente por uma pessoa jurídica de direito privado. E daí eu acresci aqui, essa pessoa jurídica de direito privado pode ser uma entidade descentralizada do Estado, pode ser uma empresa pública, pode ser uma sociedade de economia mista. Vocês conhecem alguma sociedade de economia mista que cobra tarifa? Metrô, por exemplo. Metrô é uma sociedade de economia mista que presta uma atividade, é uma pessoa jurídica de direito privado, embora constituída majoritariamente pelo Estado, mas é ainda assim uma pessoa jurídica de direito privado. Ou também por meio de uma delegatária. No mesmo caso, a gente tem o caso da CCR, né, a linha 4, que é uma delegatária de serviço público de transportes. Ela também cobra tarifa. Concluindo, o preço público não é tributo. Por quê? Porque não existe a compulsoriedade, certo? Não é compulsório. Alguém lembra de algum serviço que seja cobrado por taxa? Poda de árvore. Poda de árvore, muito bom. Poda de árvore. Alvará de construção. Alvará de construção. Coleta de lixo. Existe uma taxa de coleta de lixo. Iluminação pública também. Iluminação pública já teve muita taxa. O Supremo julgou inconstitucional, a gente vai falar disso depois, mas hoje em dia existe uma contribuição específica. Mas a gente vai conversar disso depois. E custas judiciais? É uma taxa, né? Só que você você é obrigado a pagar essa taxa. Lembra que a gente falou da facultatividade ou ser compulsório? Taxa é compulsório. Tarifa não é compulsório. Você não é obrigado a pegar o ônibus. Aí você é obrigado a entrar com a ação? Assim? Mas se entrar com a ação, precisa ser judiciário, né? E o que o judiciário faz é um serviço público? É um serviço? Sem questões, sem polêmica, né? Só para clarear aqui o que eu estou querendo dizer. É assim, existem várias concepções de serviço público, né? Tem a concepção de serviço público pela pessoa, né? Então seria o critério subjetivo. Existe o critério objetivo pela matéria. Agora existe um critério que eu acho que é o mais interessante para a gente diferenciar aqui também preço público de tributo, que é o quê? A atividade prestada. Se a atividade ela é prestada pelo Estado e somente pelo Estado, porque decorre da soberania estatal, então isso aí se trataria de um serviço público assim no sentido não econômico. Agora, se é uma atividade econômica que o Estado presta ou por ele próprio ou por meio de delegação, concessão, isso aqui é uma atividade econômica que o Estado pode prestar e que pode ser mediante tarifa, tá? Não ficou meio confuso, mas se vocês abrirem aí na Constituição de vocês, vai ter o artigo 175 o artigo 175.
175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, nesse caso, a prestação de serviço público. Então, a prestação de serviço público é prestada pelo Estado direta ou indiretamente. Indiretamente, sempre mediante licitação. Daí fala que a lei disporá sobre blá 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 blá. Esse 175, ele é um serviço público especial. Ele não é todo serviço público que nem o judiciário, que nem segurança pública. Toda essa questão de judiciário, polícia, toda essa questão, eles são considerados poderes que decorrem da soberania do Estado. Então a gente fala, o judiciário é um serviço público, mas na verdade é uma expressão da soberania. A polícia é um serviço público de segurança, né? A gente tem, às vezes a gente fala isso no debate político. Então, no sentido amplo, não estaria errado falar isso, serviço público. Só que no sentido estrito, para o direito econômico, serviço público é aquilo que o Estado presta, mas que poderia ser prestado por outras pessoas. São os serviços que podem ser delegados. Então, voltando para a nossa parte aqui, o que seria a tarifa? A tarifa ela só vai incidir nesses serviços públicos que o Estado pode prestar por ele ou por meio de delegatário. Nunca vai existir uma tarifa pública para serviços judiciais. Nunca vai existir tarifa pública para segurança pública. Tem um artigo aqui que eu acho que eu não vou lembrar. A taxa, daí seria mediante taxa. 11.029. Aqui, ó. Tem um artigo muito interessante para meio elucidar isso que eu quis dizer, porque isso aqui é doutrina, não vai estar escrito assim, serviço público em sentido amplo é X e estrito é Y. Que a gente viu que em sentido amplo é tudo, inclusive o que é a expressão da soberania, e em sentido estrito é 175 da Constituição, ou seja, o que o Estado pode prestar de atividade econômica que ele presta por ele ou por outros. O que elucida um pouco disso é o artigo 4º da Lei 11.079 de 2004. Eu estou entrando no direito administrativo, né? Mas tudo bem, só para terminar esse raciocínio. É a Lei de PPPs. A Lei de PPPs fala assim, na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes. Daí está lá o inciso 3º. Indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícias e de outras atividades exclusivas do Estado. Então, essas atividades exclusivas do Estado, elas são indelegáveis. O legislador deixou aberto para a gente discutir o que seria isso. Mas essas nunca seriam prestadas mediante tarifas, sempre mediante taxas. O que é tarifa seria o sentido estrito, que é a atividade econômica, serviço público enquanto atividade econômica. Tudo bem? Então, haveria dois filtros aí para ser tarifa e não taxa. Primeiro, é uma atividade econômica, um serviço público em sentido estrito. E o segundo é a facultatividade, certo? Existem serviços... Por quê? Por que eu estou falando de facultatividade? Porque a gente lembra do judiciário. Você não é obrigado a entrar com a ação, mas mesmo se você entrar, você paga uma taxa. Por quê? Porque está ali o serviço. Se você precisar, é uma expressão da soberania, você paga uma tarifa. E se fala, e daí, né? E daí? Taxa, tarifa, eu tenho que pagar do mesmo jeito? Que diferença faz, né? A diferença é... Lembra que eu falei dos limites ao poder de tributar? No preço público não existem esses limites. Existem alguns limites, por exemplo, a lei mesmo de concessões, ela fala que existe o princípio da modicidade tarifária. Você não vai cobrar tarifa à toa, você cobra a tarifa que tenha alguma relação com o preço operacional. Só que não existem os princípios, por exemplo, da anterioridade, que a gente vai ver na próxima aula. Não existem várias limitações. Então, a diferença é essa. E a principal diferença,
que é o que mais o que mais incide na jurisprudência, é o quê? É o princípio da legalidade. O direito tributário primordialmente incide primordialmente o princípio da legalidade. E no preço público não. Então eu posso mudar a tarifa de ônibus por meio de decreto? Posso, né? A gente vê, né? Normalmente fazem no final do ano, todo mundo comemorando, mete um decretão lá e ajusta a tarifa. Agora, se fosse uma taxa, isso já não seria possível. Tem que ser mediante lei, todo o processo legislativo. Deixa eu ver se eu fiz mais uma anotação aqui. Tá, daí vem uma questão que está escrito no edital, que é: pedágio é preço público? Era uma interrogação, tá? Não é um ponto, mas é uma interrogação. Pedágio é preço público? Existiam duas correntes. Então seria a taxa. Seria a taxa. Essa era a primeira discussão. Falava, olha, se você quiser, uma parte falava, não, se você tiver que andar, é mais ou menos que nem a taxa judicial. Se você quiser andar, você tem que pagar. Então é taxa, não pode mudar. Daí qual a questão? Você não pode mudar por decreto, tem que ser por lei. Daí a outra parte falou, não, você não é obrigado a andar. Você pode ir a pé, você pode não ir, você pode ir de avião. Então não seria uma taxa, seria um preço público. Daí, como tudo no direito tem terceira corrente, né? A terceira corrente é o depende. Como que é? Essa terceira corrente eu achei genial. Falava assim, se existe via alternativa sem pagamento, então seria preço público. Porque seria um ato negocial e pela rodovia ou pela vicinalzinha lá. E se não houvesse, seria a taxa. Porque daí você obrigatoriamente passa por ali. Analisar casa a casa, né? E o que o STF disse? O STF falou, não, é preço público. É preço público e tarifa, preço público ou tarifa, a gente tá usando o mesmo, a gente tá usando como sinônimo. Por quê? Porque você não é obrigado a andar. Basicamente é isso, não existe essa compulsoriedade. Você vai pelo Supremo, não fui eu. Você deixar bem claro, não fui eu. Eles dão uma carteirada, né? Então não tem problema. E por que talvez seja um serviço que é delegado? Então, primeiro tem essa questão, né? Até de saber se a estrada é um serviço público ou é um bem público só, né? Existe essa discussão na licitação, a concessão de bem público ou concessão de serviço público, né? Tem quem entenda que é um serviço público porque além do bem público lá, rodovia, existem alguns serviços laterais, como prestação de socorro, deixar a estrada bonita é um serviço público, sei lá. Mas enfim, de qualquer maneira não entra na questão. Talvez entrasse por causa do artigo 175, né? Você está pensando nisso? Mas não foi esse o ponto da discussão do Supremo. O ponto de discussão como você não é obrigado a isso, você teria alternativas, inclusive de não se locomover. Então não seria... Alternativa boa. O Supremo tem umas decisões... Mas realmente existe uma zona cinzenta, né? Existe uma... Eu fiquei pensando, eu não concluí, tá? Então ninguém me pergunta. Mas eu fiquei pensando na questão de ligação de taxa de esgoto e água, né? Porque normalmente existem leis falando, não, você tem que ligar o esgoto, quando tem a rede de esgoto você é obrigado a ligar. Mas a gente sabe, lugar comum isso aqui, que é mediante tarifa. É uma atividade econômica? É um serviço público, pode ser delegado. Fiquei pensando. Você não pode simplesmente falar, não vou ligar. Você é obrigado a ligar. Você é obrigado a ligar. E depois que você ligar, você é obrigado a pagar o preço. Fica pra reflexão aí, tá? Fica pra reflexão. Mas existe uma zona cinzenta aí. Vamos ver. Só pra terminar
a diferença entre preço público ou tarifa como sinônimo dos tributos é, primeiro, a questão da compulsoriedade, e daí a gente falou também que se é um serviço público em sentido estrito, ou seja, se é uma atividade econômica que pode ser prestada a particulares, tá? Nunca que um particular vai atuar uma atividade indelegável do Estado, então a gente nunca vai ver a questão lá do judiciário, uma custa judicial que não seja mediante taxa, mediante tarifa, né? E para o Supremo Tribunal Federal, o pedágio é um preço público. Tudo bem até aqui? Tá. É que está escrito no edital, preço público e pedágio, assim, né? Achei bem curioso isso. Espécie de tributos. O CTN ele utiliza uma classificação tripartite de tributos. Para o CTN, tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. E na Constituição Federal existe, segundo o Supremo Tribunal Federal, que eu acho que é bem razoável, não é muito contestável o que se fala, existe uma classificação pentapartite dos tributos. Tributos seriam impostos, taxas e contribuições de melhoria, como já definido no CTN, e também as contribuições especiais e o empréstimo compulsório. A questão maior, que tinha maior dificuldade aí de definição, seria em relação aos empréstimos compulsórios, porque como tem a questão da devolutividade, né, o empréstimo, o poder público pega o seu dinheiro de forma compulsória, mas depois ele devolve. Então existe uma discussão se era ou não um tributo. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele acabou batendo martelo aí nessa ADI que eu trouxe, falando que se trata de um tributo e, portanto, tem todas aquelas limitações ao direito de tributação. Partindo, enfim, aqui... Pode falar? Ah, tá bom. Se eu estiver falando rápido, vocês falam, tá? Você vai mandar pra gente esse file? Eu vou mandar para vocês os slides, eles ficam disponibilizados. Tá, agora vamos passar para a primeira espécie de tributo, que são os impostos. São os mais famosos, né? Eu vou falando que está no slide, mas eu vou dando uns toques só para vocês fazerem as anotações. Assim, os impostos, eles são tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Isso é a definição que está no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Eu chamo a atenção aí a algumas palavras para você. Independente de qualquer atividade estatal específica. Isso é o que se chama em direito tributário de... não é que se chama, é que não se chama de referibilidade. O que é a referibilidade? Qual seria o fato gerador de um tributo com referibilidade? A atuação do Estado. Então, eu te cobro tributo porque eu, Estado, fiz alguma coisa. Agora, no imposto, não existe isso. Até existe, as pessoas normalmente falam, né? É um absurdo, eu pago IPTU, a calçada está quebrada. Eu pago IPVA e tem um monte de buraco na rua. Como se houvesse alguma conexão entre você pagar IPVA e o asfalto tá ruim. Como eu pago IPVA, o asfalto tem que estar bom, horas. Não existe essa relação. O imposto, ele não tem destinação específica. Ele é totalmente sem destinação, ele serve para custeio geral da máquina pública mesmo. Tá? Só que a Constituição, vocês devem saber isso, principalmente o artigo 167, ele prevê que a destinação de alguns das receitas dos tributos para algumas coisas. Eu só acabei pulando uma parte. Essa parte de falar independente de qualquer atividade estatal é a referibilidade, né? No caso é a não referibilidade, né? Só para deixar claro. E essa questão de não haver destinação é o que se chama de não afetação. Então a gente tem dois conceitos aí, referibilidade e não afetação. Tá ok? E o que é a não afetação? É que o destino do recurso obtido mediante a tributação
No caso dos impostos, ela é livre. Aqui tem um pouco de intersecção com o direito financeiro. Mas a Constituição faz algumas ressalvas aí de alguns tributos, que algumas receitas que elas têm destinação específica, que é o caso da saúde, educação, administração tributária, as repartições constitucionais, não sei se vocês já viram isso em constitucional, e a questão da prestação de garantias para a ARO, que é a antecipação de receita orçamentária, e pagamento de débitos com a União. Então, para esse elenco aqui, que está escrito ressalva, parte do tributo já tem uma destinação certa. Então, parte da receita gerada por tributos, não sei quantos por cento vai para a educação, não sei quantos por cento vai para a saúde. Por isso que o governo, de tempos e tempos, edita aquela chamada, são emendas constitucionais, né? Que instituem aquela DRU, que eu esqueci o nome agora. Mas é a desvinculação, lembrei, das receitas da União. O que essa DRU faz? Todas essas receitas que eles chamam receitas carimbadas, 18% vai para a educação. A DRU fala não, desses 18, 20% fica livre para fazer o que quiser. Ou seja, volta a ser imposto no sentido do CTN, que não tem afetação. Mas, conceitualmente, imposto, ele não tem referibilidade e não tem afetação. Ou seja, o fato gerador é a atividade que gera o dever de pagar imposto. O fato gerador, ele não decorre de nenhuma atividade do Estado. Ele decorre do quê? De riqueza, ter propriedade. Então, eu tenho um carro, então você vai ter que pagar o imposto. Qual que é o fato gerador? É o teu carro. Eu sou assalariado, recebi do meu patrão. Então você vai ter que pagar imposto de renda. Qual que é o fato gerador? Receber algum valor ali. Eu fiz um comércio, eu sou um comerciante, sou um empresário e vendo celulares. Então toda vez que eu vender o celular, eu estou praticando o ato de comércio, essa transação cabe ICMS. Depois a gente vai ver que quando a gente estudar ICMS, vocês, por exemplo, você já deve ter vendido alguma vez na vida alguma coisa para alguém que vocês não pagaram ICMS, né? Porque vocês não são contribuintes. Mas a gente vai ver isso direito depois, mas não seria um fato gerador tributável no caso. Mas só para voltar que o imposto não tem como fato gerador uma atividade do Estado, tem como fato gerador uma atividade da própria pessoa ou uma expressão de riqueza. O parágrafo 1º do 145 diz que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Esse caráter pessoal é aqueles artigos que você fica lendo assim, só... A Constituição, não sei se o Rodrigo já falou, a Constituição ela não estabelece impostos. A Constituição ela dá competência tributária para os entes instituírem impostos, né, mediante o ato normativo que seja. Isso é uma definição que é bem importante ter em mente. Mas o que eu acho curioso esse parágrafo primeiro, né, ter caráter pessoal? Que os impostos que a Constituição autoriza, quase nenhum tem caráter pessoal, todos têm caráter real. Você sabe a diferença entre imposto real e pessoal? Imposto real é que decorre da propriedade de algum bem. E o imposto pessoal é o que decorre de uma qualidade pessoal, que não é o imposto de renda. Obter renda é um imposto pessoal, diferente do imposto real, que é ter propriedade territorial urbana, territorial rural, ou ter um carro, é diferente. Então a Constituição fala que sempre que possível os impostos serão caráter pessoal. Eu não consigo entender muito para que serve, né? A Constituição fala sempre que possível já é curioso, né? Não é uma norma, né? É bem curioso, né? Mas enfim, você sabe como que é uma frase dessa, sempre que possível, no concurso público você vai olhar aquela alternativa e vai falar, cara, sempre que possível, será que é isso mesmo? Então, quis chamar a atenção aí, porque questões objetivas costumam pedir a literalidade, às vezes a literalidade é meio estranha. E a capacidade econômica do contribuinte, que é chamada capacidade contributiva, que é você cobrar imposto de quem tem a expressão de dinheiro, né?
principalmente nos impostos sobre consumo, que é a base, né, IPI, ICMS, que é o que movimenta a máquina, a gente vê que isso é um pouco desprezado, mas no geral a ideia é cobrar de quem tem como pagar e cobrar mais de quem pode pagar mais. Essa é a ideia de capacidade contributiva. Nos impostos, o fato gerador, você já sabe o que é fato gerador, vocês já entenderam? É a atividade que gera o dever de pagar o imposto. Fato gerador, a base de cálculo é o valor sobre o qual incide o imposto. Então, qual que é o IPVA? Qual que é a base de cálculo? O valor do veículo. Qual que é a base de cálculo do imposto territorial urbano? É o valor do imóvel. Então, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes devem ser previstos em lei complementar. Isso está no artigo 146, inciso 3º. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui para você, gostaria de chamar a atenção, é sobre a alíquota. A alíquota é o valor, o percentual que incide sobre a base de cálculo. Ela não é por lei complementar. Então, é uma questão muito boa para se cobrar no concurso, né? Você está lá vendo 1000 questões entre alternativas e está lá. Ele coloca a alíquota no lugar de base de cálculo, lá na alternativa, e você está na correria, você está meio desatento, você vai lá e assinala errado. Então, por lei complementar, é só fato gerador, base de cálculo e contribuintes, tá? E dos impostos. A taxa já não é assim. Mas a Constituição só fala de imposto. A Constituição não fala sobre taxa, né? Só que é uma decorrência lógica. A taxa, como não houve nenhuma designação especial sobre lei complementar, é lei ordinária. E olha só que curioso. O fato gerador, a base de cálculo e contribuintes é por lei complementar, mas a instituição do próprio imposto é por lei ordinária. Então, os entes, na hora de instituir o imposto, ele faz por lei ordinária e não por lei complementar. Lembrando, ressalvando mais uma vez, que a Constituição não institui imposto. A Constituição dá competência para os entes instituírem imposto. Tudo bem? Tá. E só para ressaltar aqui, que eu já tinha falado no slide anterior, é instituição por lei ordinária, só que a gente viu lá o artigo 62, parágrafo 2º, que permite medida provisória. Só que nessa questão de medida provisória a gente viu aquele detalhe que ela só vai ter eficácia, só vai ser exigido depois que ela for convertida em lei. Então ela não tem efeito imediato. É um caso meio sui generis de medida provisória. Aqui eu vou só passar por fazer uma apresentação rápida dos impostos. Acho que a maioria de vocês já deve até saber, né? Imposto a gente tem que saber de cor aqui no Brasil. Então são impostos da União, imposto de importação, exportação, renda, produtos industrializados, operação de crédito, câmbio e seguro e propriedade territorial urbana. Eu deixei aqui à direita 3 impostos que chamam a atenção, que são o imposto sobre grandes fortunas, que isso aqui ilustra bem a questão como a Constituição não institui imposto, ela só dá competência tributária, porque até hoje a União não instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Ele está previsto, nem vai, né? Os impostos residuais também, que são só a União tem o direito de criar imposto não previsto, né? Não arrolado pela Constituição. E o imposto extraordinário de guerra. São coisas que só a União pode fazer. Estados e municípios. Não, desculpa. Estados e Distrito Federal. Acabei me empolgando aqui. O ICMS. O ICMS já começa que a gente... Normalmente a gente só vai até em mercadorias, né? Imposto sobre circulação de mercadorias. A gente vai ver melhor na aula seguinte. Mas além de mercadorias, é também sobre serviços. ICMS, ele incide sobre serviços, não é qualquer serviço, é um serviço especial de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Tá? Já fica anotado aí que você vai ver na aula
de tributos estaduais, isso vai ser importante. O IPVA, sobre veículos automotores, e sobre transmissão, causa mortes e doação. Municipais e também Distrito Federal, que eu esqueci de escrever aqui, mas vocês sabem que a competência federal é também municipal. Tem o IPTU, o ITBI e o ISS ou ISQN, daí tanto faz a denominação. Quando eu tratar dos impostos, eu vi que no edital ele só fala sobre impostos estaduais. Eu achei um pouco esquisito, porque a Defensoria também defende, né, imposto municipal. Então eu vou falar um pouco do ISS, mas meio que para contrastar o ICMS, que vai ser necessário em alguns momentos. Tá? Então a gente falou sobre os impostos, agora a gente vai falar sobre a segunda espécie tributária, que são as taxas. A taxa é um tributo que é chamado de tributo retributivo ou contraprestacional. Vocês lembram que eu falei sobre imposto que ele não possui a referibilidade? A taxa já é o contrário, a taxa possui a referibilidade. Daí vocês lembram que é a referibilidade, que é ter o fato gerador uma atividade do Estado. Então qual que seria essa atividade do Estado? Ou o exercício do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público. Não qualquer serviço público, um serviço público específico e divisível. Que, olha só curioso, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Posto à sua disposição é aquela ideia que a gente viu lá da taxa judicial, né? Você não é obrigado a pagar porque você não é obrigado a entrar com a ação, mas se você entrar com a ação, você tem que pagar. Lógico que tem as regras de isenção, né, como a justiça gratuita, mas em princípio você tem que pagar utilizando. Como disse lá, a referibilidade é a história do tributo vinculado, tá? E além da referibilidade, a taxa ela também tem a afetação. Existe a afetação na taxa no sentido que os valores, de um modo geral, grosso modo, os valores da taxa, as receitas das taxas, elas servem para pagar o serviço prestado ali. Então, o Estado não pode obter renda da taxa para fazer alguma outra atividade. Você não pode tirar sua CNH e pagar lá a taxa, né? E esse valor vai ser usado para outra coisa. Mesma coisa com, sei lá, passaporte. Existe uma discussão aí, que é uma discussão meio indefinida, se existe um dever de equivalência plena entre o que você paga e o que o Estado te dá, né? Se existe uma equivalência plena da prestação e a contraprestação. O que se entende é que seria uma equivalência aproximada, assim. Não é necessário ter exatidão matemática entre os valores, mas a taxa não pode ser utilizada para fazer gerir a máquina do Estado. A Constituição, esse artigo é bastante importante, acho que é o mais importante sobre taxa, é que a taxa ela não pode ter a base de cálculo própria de imposto. Então, só repetindo, taxa não pode ter a base de cálculo de imposto, só que já é entendimento do STF, já editado uma súmula vinculante, que é possível a adoção de parte dos elementos que compõem a base de cálculo do imposto para calcular a taxa. Um exemplo que fica muito claro, e essa súmula vinculante nasceu dessa discussão, era sobre a taxa de coleta de lixo. Existe a taxa de coleta de lixo, é instituída para pagar esse serviço de coleta de lixo, que é um serviço público específico e divisível. O que seria específico e divisível? Você dá para especificar o serviço prestado e você pode dividir em partes autônomas para cada cidadão do que ele está usufruindo. Então, por exemplo, em relação à taxa de lixo, se eu fui lá e peguei 2 kg de lixo, eu consigo medir esse valor. 2 kg de lixo vai custar uma taxa de não sei quantos reais. 10 kg de lixo vai custar não sei quantos reais. Só que, assim, as empresas de lixo, elas não andam com uma balança, né? Então, e como que é normalmente medida essa taxa de lixo? E às vezes nem vai, né?
E normalmente como que é medida essa taxa, como que é a base de cálculo? É por metragem do imóvel. Então faz uma metragem do imóvel e fala, o imóvel tem tantos metros quadrados, então vai cobrar a taxa equivalente a isso. Daí começou a discussão, mas metro quadrado é base de cálculo do IPTU. Daí vários municípios fizeram várias leis, isso é discussões que ficaram por muito tempo no Supremo. E no Supremo falou, olha, a taxa de lixo usa o metro quadrado, o IPTU usa a metragem como um parâmetro de medição, mas o IPTU não é só metro quadrado, o IPTU ele mede o valor do imóvel que decorre da metragem. Mas falar que a taxa de lixo é igual, não é. Tem um elemento ali que é a metragem, mas não existe sobre o valor, né? Existe um elemento que tem a mesma composição, mas não é igual. Então é permitido essa soma vinculante, fala que realmente não pode ter a base de cálculo própria de imposto, mas é possível que adote alguns elementos da base de cálculo própria do imposto. Isso é possível. Tá? Deixa eu ver se está nesse slide ou está no próximo. Eu vou voltar nessa questão da taxa de serviço no próximo slide. O próximo é de poder de polícia, o outro é sobre a taxa de serviço. Quando a gente viu a taxa, isso está no artigo 77 do CTN e no 145, inciso 2º da Constituição. Ela é cobrada pelo exercício regulado do poder de polícia ou pela utilização de um serviço público. E não é qualquer serviço público, tem que ser específico e divisível. Não pode ser, por exemplo, iluminação pública, que até que perguntaram lá, iluminação pública. É um serviço público, mas não é específico, porque você não sabe quantas pessoas estão sendo beneficiadas por esse serviço público e não é divisível. Você não consegue dividir pacotinho de lumens que cada um está recebendo. Então, por isso o Supremo julgou inconstitucional diversas leis municipais que estabeleciam taxa de iluminação recorrentemente. Não lembro se chegou a editar alguma súmula sobre o assunto, mas o fato é que, como a gente vai ver depois, o Congresso acabou editando uma emenda constitucional instituindo uma contribuição para o pagamento do serviço de iluminação pública. Então fugiu dessa questão da taxa, foi para uma contribuição. Daí o Supremo já falou, não, isso pode. Taxa não pode, mas a COSIP pode. Mas voltando aqui, então a taxa pode ter, por fato gerador, o exercício regulado do poder de polícia e a utilização efetiva ou potencial de serviço público. Tá? Poder de polícia, esse artigo 78 do CTN é daqueles que vocês também precisam colar no teto para ler antes de dormir. Poder de polícia é a definição do artigo 78. É taxa de polícia, é isso. Lembra que eu falei que o CTN tinha essa pretensão de dar conceitos? Olha que curioso, ele dá um conceito de poder de polícia. É coisa que às vezes nem manual se acha, e o CTN foi lá e quis definir poder de polícia e tem uma definição que é bastante elogiada, assim. Considera esse poder de polícia a atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Em suma, o poder de polícia é a restrição e a regulamentação, a limitação da nossa liberdade e do exercício de direitos. Então, você pode gritar, mas você não pode ficar gritando, esperneando depois do horário lá que a lei fala que você deve ter um silêncio. Todas as atividades, você pode abrir, você, por exemplo, pode comer comida estragada, mas você não pode vender comida estragada porque existe vigilância sanitária que você precisa estar ali restrito. Então, o poder de polícia é algo geral que às vezes a gente já está tão limitado que a gente nem mais teoriza, a gente já sabe que existe, né? E então, a taxa de polícia ela é cobrada em razão do exercício
desse poder pelo Estado de disciplinar, de limitar, de regular nossas liberdades e os exercícios dos nossos direitos. Vocês viram na parte de direito administrativo os ciclos de poder de polícia? Vocês lembram sobre isso? Existe um negócio que chama ciclos do poder de polícia. O STJ fez isso num caso que era do BH Trans. Se vocês puserem assim no Google, BH Trans, STJ, ciclos de polícia, vai aparecer. E nesse caso o STJ definiu os 4 ciclos de polícia, que é algo que está na doutrina também, não tem muita novidade. Os ciclos de polícia são a regulamentação, ou seja, a normatização, que seriam as leis, os decretos que limitam os nossos direitos. Existe uma segunda etapa desse ciclo de polícia, que seria o consentimento. Consentimento, o que seria o consentimento? É quando o Estado consente que o particular exerça determinada atividade. Então, quando isso acontece? Eu vou abrir um restaurante. Eu não posso abrir um restaurante do nada, eu preciso pedir um alvará, eu preciso ter uma licença. Eu vou dirigir. Você não é do nada, você precisa ter um consentimento do poder público. Você vai lá e tira a sua habilitação de motorista. Fiscalização é a terceira etapa desse ciclo. Então, fiscalização. Eu abri o restaurante, obtive o alvará, só que daí aparece um fiscal para ver se eu realmente estou cumprindo lá os termos da legislação sanitária. Existe esse terceiro ciclo. E o quarto ciclo é a sanção, é o ciclo de repreensão. Então, se eu fiz algum ato ilícito administrativo, medir comida podre, ele vai lá, eu sofro as sanções, que pode ser desde multa até interdição, pode variar as sanções. A taxa de poder de polícia, no caso, nesse ciclo, ela vai incidir sobre o consentimento e a fiscalização. E vocês percebem isso, né? Quando vocês vão tirar a carta de motorista, quando... não sei se alguém aqui tem um comércio, mas também quando vocês vão pedir um alvará, ou quando vem um fiscal e existe, por exemplo, uma taxa de publicidade. Taxa de publicidade alguns municípios instituem para regulamentar a sua publicidade no seu estabelecimento. Então, eles te cobram um valor anual, normalmente, para eles, primeiro, permitir que você faça essa publicidade, né? Seja por meio de outdoors, ou por meio do letreiro lá no banner, e depois eles fiscalizam ano a ano para ver se você está obedecendo à legislação. Ou não, às vezes não fiscaliza. Isso é uma questão que também aparece na jurisprudência, que é o seguinte: taxa de fiscalização. Se eu não fui fiscalizado, eu sou obrigado a pagar? Essa discussão chegou lá no STF, o STF falou, sim, você é obrigado a pagar, mesmo que não tenha ocorrido a fiscalização, desde que exista um órgão ali destinado à fiscalização, porque também tem que ter pelo menos um órgão, né? A fiscalização em si não é necessária, mas pelo menos um órgão funcionando. Sobre o poder de polícia, eu não queria entrar muito de novo nessa área, mas talvez vocês sabem a diferença entre a polícia judicial e a polícia administrativa? A polícia judicial é aquela polícia investigativa, repressiva, ligada ao judiciário, para investigar os cometimentos de ilícito penal. E a polícia administrativa é essa polícia fiscalizatória, de consentimento e de repressão, né? Ela pode ser administrativa só da administração. Também tem a polícia militar, um órgão de segurança pública que faz a prevenção, na verdade, né? Eu falei repressão, mas é prevenção. Prevenção de ilícitos penais. E a polícia administrativa que faz essa prevenção de ilícitos, fiscalização. Para vocês, ok, esse termo, né? Poder de polícia. Ok. Bem, eu falei da efetividade do poder de polícia, né? Falei que é possível, mesmo que não haja a efetividade do poder de polícia, é possível mesmo assim a cobrança de taxa, desde que, segundo o Supremo Tribunal Federal, exista pelo menos o órgão constituído e que realmente exista alguma fiscalização, embora naquele caso concreto não exista. Está escrito aqui no slide, eu não vi. Taxa de renovação de funcionamento e localização municipal.
Então essa é a taxa decorrente do poder de polícia. E por outro lado tem a taxa decorrente da prestação de um serviço, que a gente já estava meio que tangenciando o tema quando falou sobre o pedágio, preço público e quando apresentou a taxa. Sobre a taxa de serviço, primeira coisa, o serviço deve ser específico e divisível. Aquilo que eu já falei, específico é quando ele é decomposto em unidades autônomas e divisível quando ele é suscetível de utilização separadamente. Então essa questão da especificidade e da divisibilidade, ela leva a algumas consequências. Sobre a especificidade, o Supremo Tribunal Federal já tem vários julgados, porque o município adora inventar taxa, né? Então sempre tem bastante precedente no Supremo. O Supremo já tem vários precedentes falando da inconstitucionalidade da taxa de segurança pública, porque segurança pública é algo universal, deve ser pago o quê? Mediante imposto, não... Ele deve ser financiado mediante imposto, não mediante taxa. Taxa de limpeza de logradouros públicos. É a taxa de varrição também, alguns municípios instituíram. Taxa de bombeiro, taxa de prevenção a incêndio. É o que vocês imaginarem, o município tenta inventar taxa e o Supremo julga inconstitucional por essa falta de especificidade. Essa parte de taxa de limpeza é bem importante diferenciar da taxa de limpeza da taxa de coleta de lixo. A taxa de limpeza, como é uma taxa de varrição rua, todas as ruas, não é possível você especificar. Então o Supremo falou, não, isso é inconstitucional. Agora a taxa de lixo, o Supremo entende que é constitucional porque é possível você especificar a quantidade de lixo produzida. Como especificar? A gente pode até entrar no debate se existem maneiras boas ou ruins de especificar. Normalmente os municípios cobram por metro quadrado ou por testada, daí varia. É uma questão difícil, porque tem muita residência, inclusive, que nem tem gente morando, né? Teoricamente nem está produzindo lixo, mas é considerado condicional. Não só produz lixo quem é dono da residência, né? Exatamente, né? Então, acaba sendo divisível. Não é uma especificidade e divisibilidade tão clara, né? Eu também concordo com você. Mas é que o exemplo oposto é tão claro que não é, então eu acho que enfim. Eu lembro que nesse julgado da taxa de lixo teve um ministro que começou o voto falando assim, essa taxa de lixo, esse tema não me cheira bem. Eu não lembro se era o César Peluso, enfim, que realmente era uma briga eterna. Eu acho que a votação foi super apertada, enfim. Mas atualmente se diz que é constitucional. Mesma coisa da taxa de iluminação pública, né? Essa questão da divisibilidade tem uma questão interessante aqui, que é a inconstitucionalidade da chamada taxa de carnê, que é essa taxa que às vezes os municípios cobram, às vezes é R$2, por emitir um carnê de cobrança do IPTU. Daí o Supremo falou, não, isso não é um serviço público, né? Isso você está financiando a administração para fazer o que a administração deve fazer. Não tem a referibilidade ali, né, nessa questão. Bem, é isso. Não, tem mais uma questão aqui para falar. Essa questão que o serviço ele deve ser utilizado efetivamente ou potencialmente. Lembra que a gente falou lá do... Eu sempre gosto de falar dessas palavras, ressaltar, que aqui pode parecer maçante, mas em uma prova objetiva, às vezes eles põem assim, o serviço deve ser utilizado efetivamente, ponto. Deve necessariamente ser utilizado e omite esse potencialmente. Seria uma questão errada. Não seria uma questão certa. Potencialmente é o que a gente falou na taxa de coleta de lixo. Mas o apartamento está fechado, não tem ninguém. Não, tem que pagar. É um serviço que está lá à sua disposição. Então, potencialmente, ele está ali para você, mesmo que você não use. Pode ser um serviço obrigatório ou facultativo, que foi aquilo até que a gente falou do serviço judicial, né? Serviço no sentido amplo, não no sentido estrito. Que
você não é obrigado a entrar com uma ação, mas se você entrar com uma ação, você é obrigado a pagar as custas judiciais. Então tem esses meandrozinhos aí que é bom ficar atento numa prova. Bom, acabamos taxas, entramos... A última linha da... Sim, tá certo? Isso. Pode ir? Obrigado. Nada. Ó, contribuição de melhoria. Também está no CTN e na Constituição. Contribuição de melhoria é instituída para fazer face a custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. É uma medida que visa combater o enriquecimento sem causa do proprietário. Então, acho que vocês já conhecem contribuição de melhoria. Basicamente é construir uma obra, sei lá, construir uma praça ou um metrô. Se houve valorização daquela região ali no entorno, o poder público tem direito de cobrar essa contribuição de melhoria para fazer frente aos custos, para não haver o benefício individual de um custo que é socialmente repartido por todos, né? Como o imposto, que é o que paga a obra, é um imposto. O imposto é pago por todos. E daí eu vou beneficiar uma região ali, a ideia é que essa região não seja beneficiada em detrimento de toda a sociedade, então eu teria que pagar essa contribuição de melhoria. A gente pensa assim, né? Eu nunca tinha visto contribuição de melhoria na minha vida. Daí uma amiga minha foi trabalhar numa companhia de saneamento em Santo André, e o que eles mais faziam lá era cobrar contribuição de melhoria. Semasa, né? Você trabalhou lá já? Mora lá? Então, eles cobram, cada construção de cavalete, eles cobram a contribuição de melhoria. Eu fiquei impressionado, assim. Oi? A fiscalização funciona. Ali é certinho, né? Então ela falava que às vezes eles construíam um cavalete numa rua que já estava sendo beneficiado pela água, então não teve valorização imobiliária, né? Por causa da água. Daí mesmo assim era cobrado, assim. Enfim, daí o contribuinte tinha que pedir para não ser cobrado esse valor. Que a gente pensa, né? Construção de um metrô, de uma praça, não. E daí tem a questão dos limites. Os limites dessa contribuição de melhoria tem o limite global, que é com a despesa realizada, lógico, não serve para ganhar dinheiro, serve para só fazer frente ao custo da obra, e como limite individual, o acréscimo de valor que a obra gera na propriedade. Então, eu não vou cobrar mais do que você ganhou também. A ideia é todo mundo ficar equalizado. Isso está no artigo 81 do CTN, e a jurisprudência do STJ é clara no sentido que cabe ao poder público o ônus de provar que houve a valorização. Então tem que fazer um estudo imobiliário, não é qualquer coisa. É uma súmula? Acho que não. Não, é só jurisprudência. Depois eu posso passar o número do RESP. É que no slide eu não tenho o hábito de anotar o número, mas eu tenho anotado no meu caderno. Tem esse decreto-lei que fala que é uma obrigação propter rem. Você sabe que são obrigações propter rem, né? Elas são obrigações que elas perpetuam para os sucessores e para os adquirentes. Ela tem aquele negócio que chama sequela, né? Ela continua com o adquirente. Essa também é jurisprudência do STJ, que é bem interessante. Não é possível a edição de uma lei geral para todas as contribuições de melhoria. Então, é necessário uma lei específica para cada obra. É sempre necessário uma lei específica. Não está no código isso. Ou pelo menos não está de forma explícita, né? É uma interpretação... Oi? Tem a questão de publicidade. Eu acabei pulando, mas tem no CTN. Empréstimo compulsório.
Essa é a primeira espécie de tributo que não está previsto no CTN, está previsto na Constituição, no artigo 148 da Constituição, que prevê que a União pode instituir empréstimos compulsórios. Então, para atender despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência, para investimento público de caráter urgente e relevante. Olha que interessante, o fato gerador não é especificado na Constituição. Então, basicamente, pode ser qualquer coisa, não? E olha que questão que dá interessante de concurso. A instituição do empréstimo compulsório é mediante lei complementar. Mas se você está lá na prova, fala urgência, calamidade, guerra, ele pôs medida provisória ali, meu amigo, você vai... Nos 5 minutos finais da prova, você marca com certeza, né? Mas não, é lei complementar. O examinador adora pegar a gente pela emoção, né? Fala, não, é urgente, daí você já pensa, nossa, tem que ser medida provisória, isso aqui, não pode parar, né? Não, mas é lei complementar. Vou ficar bem atento a isso. Contribuições especiais. Chama-se contribuições especiais para fazer contraposição às contribuições de melhoria. As contribuições elas foram criadas depois do CTN e elas têm algumas características parecidas com os impostos. Então elas são cabíveis para o financiamento de ações que não são gerais, nem específicas e divisíveis, mas voltadas a finalidades específicas que se referem a determinados grupos de contribuintes. A contribuição especial ela não tem a referibilidade também, tá? Ou seja, ela não decorre de uma ação do Estado. Em fato gerador, ela não decorre de uma ação do Estado. Ela decorre do quê? De uma atividade do particular. Essa atividade pode ser, por exemplo, obter renda. Mas aí obter renda não tem um imposto de renda já? Por exemplo? Tem imposto de renda, né? Mas pode ser. Não é um problema. Não existe uma limitação. Lembra que na taxa existia a limitação? Não pode ser a mesma base de cálculo. No caso de contribuição, nas contribuições especiais, não existe essa limitação. Então, contribuições e impostos podem ter o mesmo fato gerador. É o que se chama bis in idem em tributação, em tributário. Bis in idem. Bis in idem é permitido na Constituição? Sim, é permitido. Qual que é o caso? Contribuições e impostos. Qual que é o caso clássico? Imposto de renda, que é o imposto sobre a renda, ou seja, sobre qualquer quantia que se ganhe, e a contribuição social sobre o lucro líquido, que também é o imposto sobre a renda. É a CSLL. Então, quando falar, tudo bem, você não precisa saber desse detalhe, porque a defensoria não tem tributos federais, mas perguntarem, é possível bis in idem? É possível. É possível a cobrança de 2 tributos sobre o mesmo fato gerador? Sim ou não? Sim. É possível a cobrança de taxa e imposto sobre o mesmo fato gerador? Daí não. Peculiar, né? Capcioso. Só para fazer uma diferenciação do bis in idem e da bitributação. A bitributação é a tributação por 2 entes diferentes. Daí isso a Constituição não permite. Tanto que existem os sistemas de competências. A União são os impostos, os estados outros. Não existe tributação sobre o mesmo fato. Só que a Constituição ela permite uma única exceção da bitributação, que é o imposto extraordinário de guerra. Então, o imposto extraordinário de guerra, nesse caso, a União pode instituir imposto que seja próprio do Estado e do município, ou próprio da própria União, não há problema nenhum. Imposto extraordinário de guerra, espero que nunca seja instituído, né? Mas, enfim, isso pode. Ficou claro? Bis in idem e bitributação. Isso tudo no contexto de contribuições especiais, porque eu estava falando que não existe a referibilidade.
Então lembra do imposto que eu falei que não existia referibilidade, mas e também não existia afetação? Vocês lembram já que é afetação? Nas contribuições não existe a referibilidade, que nem os impostos, mas existe a afetação. Então essas contribuições elas têm destinação específica. Então existem as contribuições para Seguridade Social, enfim, eu vou falar mais isso em diante, mas o destino das receitas obtidas por meio de contribuições especiais, elas têm destino próprio, elas não servem para custeio geral. O exemplo da iluminação, se for pública, é contribuição especial? É a COSIP. É uma espécie de contribuição especial. Eu vou entrar nessa questão. Eu falei isso e já estava no slide. Então, o STF decidiu em repercussão geral. Ah, não, isso eu não falei. Essa questão da afetação, toda vez que existe a afetação da receita de tributo para determinada atividade, sempre vai ter um consumidor entrando com a ação falando, olha, não está sendo aplicado. Se não está sendo aplicado, eu quero parar de pagar esse tributo. Porque realmente a arquitetura, Júlio, a arquitetura normativa é aqui para que seja afetado, mas a gente sabe como funciona no dia a dia, né? Chegou ali na conta única do Tesouro, virou para outra finalidade. Então alguns contribuintes entram com a ação falando, não está sendo aplicado do jeito que a lei falou, eu quero parar de pagar essa contribuição. O Supremo já disse em repercussão geral falando não. A tredestinação, que chama essa destinação errada das receitas da contribuição, a tredestinação, que seja a utilização de contribuição para fim diverso da sua afetação, a consequência é a vinculação do produto da arrecadação. Então a gente resolve administrativamente. E nunca a devolução ao contribuinte, que é o que os contribuintes querem. Né? É justo, né? O contribuinte querer isso. Né? Não vamos achar ruim, não. Sobre contribuições especiais, que tem mais para ser dito. Ela é instituída por lei ordinária, salvo a contribuição residual da Seguridade Social, que daí é instituída por lei complementar. Eu pus os artigos aqui. Talvez eu tenha avançado demais isso aí, talvez não tenha sido muito necessário para a aula de Defensoria Estadual. E os fatos geradores, base de cálculo e contribuintes são definidos por lei ordinária e não por lei complementar. Eu pus imposto aqui, mas está errado, tá? De contribuições. Fato gerador, base de cálculo e contribuintes de contribuições são definidos mediante lei ordinária e não lei complementar. Vocês lembram que nos impostos são mediante lei complementar, né? Nesse caso não. Contribuições são por meio de lei ordinária. E a mesma coisa, você está lá no meio da prova empolgado, vem um é muito fácil você errar, né? Uma questão dessa. Trocar uma palavra por outra. Eu acredito que não vai chegar nesse detalhe, mas se chegar tem. Bem, espécies de contribuições. As contribuições são contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, são as chamadas CID, contribuição do interesse de categorias profissionais e econômicas, como é o caso do CREA, do CRM, e contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. É o que perguntaram, né? Acho que foi você, né? É chamado COSIP, Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública. Ele foi inserido na Constituição por uma emenda constitucional de, eu não lembro quando, deixa eu ver. É a mesma, não, é outra. 39 de 2002. E veio para fazer frente àquela jurisprudência do Supremo falando que não é possível a cobrança de taxa de iluminação pública. Essas questões apareceram depois da privatização do sistema elétrico, serviço público de energia no Brasil, porque antigamente os estados e municípios eles não pagavam. Então, nunca foi uma questão, a iluminação pública nunca foi uma questão. Quando houve a privatização, os municípios passaram a pagar pela energia elétrica para fazer iluminação pública.
Daí, lógico que faltou receita, daí eles começaram a criar várias leis para instituir essas taxas, daí o Supremo falou, não, é inconstitucional, daí o Congresso foi lá e editou essa emenda constitucional, criando essa contribuição nova. Tá. Contribuições sociais, estou falando de uma espécie de contribuição. As contribuições sociais existem as gerais e existem a para a Seguridade Social, que são talvez a mais impactante, né? As gerais, eu pus exemplos aí, salário e educação, tá num artigo da Constituição aqui que eu não vou lembrar, 212, se eu não me engano. Eu acho que é o artigo 212, tá, essa salário e educação. E a contribuição para o Sistema S, que vocês devem saber, né? SESI, SESC, SENAI, que são pessoas de direito privado instituído pelo poder público para prestação de serviços de interesse social mediante contribuição. A competência, agora vamos falar de competência. Competência para a instituição das contribuições sociais, em geral é da União, só que os estados e municípios eles instituem contribuições sociais para o financiamento do regime próprio de previdência social de seus servidores. Então, o servidor público do município de São Paulo, eles pagam uma contribuição de Seguridade Social para o município de São Paulo, que vai gerir o regime próprio de previdência social dos seus servidores. Tirando essa, só a União institui contribuições. Tá, daí tem contribuições sociais para a Seguridade Social, são devidas pelo empregador. Não sei quem aqui trabalha de CLT, vocês devem ter descontado no Olerite lá, o porcentagem que vai para o INSS. Desculpa, estou falando do trabalhador, mas também tem do empregador, que eu já falei, que tem a contribuição patronal e também tem a CSLL, que eu já falei. Daí tem receita de concurso, prognósticos, enfim, isso aí não convém muito falar. E tem a contribuição social residual, que a União pode instituir mediante lei complementar, para criar nova fonte de patrocínio da Seguridade Social. Quase acabando, tá, gente? Sei que a matéria não é muito instigante, né? Contribuição de intervenção no domínio econômico, são as CIDs. Também é de competência exclusiva da União. Isso é para que a União disponha de recursos para intervenção na ordem econômica. Estou mais fazendo um amparado geral, aqui, um apanhado geral. Só falta duas, tá? Contribuição de interesse de categoria profissional econômica, compete à União também. E são são contribuições destinadas aos conselhos de fiscalização profissional. A contribuição sindical, pois não era, né? Porque não é mais compulsório hoje em dia, né? A contribuição sindical depois da reforma trabalhista. E as contribuições para os novos serviços sociais autônomos que atendem setores específicos. Daí já não é mais o Sistema S, essas novas, o SESC, Senat, que existe. E o fato gerador é só pertencer a uma categoria. Então, se pertence a uma categoria, você tem que pagar. Daí, por fim, a COSIP, que acho que eu já adiantei tudo que eu tinha que falar dela, foi incluída pela emenda constitucional, em razão de julgamentos de inconstitucionalidade pelo Supremo das taxas instituídas pelos municípios. E tem um detalhe que pode ser cobrado na fatura de consumo de energia elétrica, isso está escrito até na própria Constituição. Aquelas matérias super constitucionais, né? Fala, nossa, super relevante estar na Constituição, falar se pode pôr na fatura. A apresentação de hoje fica por aqui. Eu só fiz uma apresentação do tema, eu queria só ir para o quadro, fazer meio que um apanhado.
Vocês ainda têm fôlego para aguentar um pouco. Fiz um mapa mental aqui. Meio que resumindo o que eu disse sobre tributos. Então a gente viu aqui, a gente falou sobre as receitas, né? Existem várias maneiras de classificar as receitas. Uma das maneiras é pela origem das receitas. Isso aqui é mais direito financeiro, mas existe esse diálogo, né? A receita, ela pode ser originária. Vocês lembram? Que é a receita que ela origina, ela é derivada da exploração do patrimônio da administração do Estado. Não vinha a palavra Estado na boca, né? Nessa hora não vinha só a palavra Estado na boca. Do Estado ou também de serviços prestados pelo Estado. Diferentemente são das receitas derivadas, que elas derivam do poder de soberania de cobrar os tributos. Então aqui, enfim. Aqui tem vários exemplos, tá? Então, patrimônio. Eu vou pôr preço público só para contrastar. E aqui a gente falou, como receitas derivadas, tem os tributos e tem as penalidades. Os tributos, adotando a classificação pentapartite que o Supremo falou que existe na Constituição. Existem os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria, deixa eu ver, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Pegue outra caneta. Deixa eu ver. Feribilidade. Tá. Os impostos, eles não têm a referibilidade. Vocês lembram, né, o que é referibilidade e afetação, né? E não tem afetação. As taxas, elas têm a referibilidade, parece coisa do Tite, né? E tem afetação. Contribuições especiais não tem referibilidade, tem afetação. Empréstimos compulsórios não tem referibilidade e tem afetação. Contribuição de melhoria, vamos lá. Tem referibilidade? Porque é uma atividade do Estado, né? A obra pública. E tem afetação? Que a destinação é a pagar as despesas da obra, né? Tá. Quem pode cobrar os impostos, né? Tem a União, estados e municípios. Essa competência ela é discriminada pela Constituição. Então, cada um vai poder instituir certos impostos que a gente viu aí bastante. Agora as taxas. As taxas é comum. Quais são as taxas que podem ser instituídas? Quais taxas que a Constituição falou que pode ser instituída? Toda atividade administrativa
pode ser instituída a taxa, se for poder de polícia ou serviço público, que a gente viu lá. Mas então toda a competência administrativa que a Constituição deu para determinado ente, se passar no crivo lá, no 45.2 da Constituição, ele pode cobrar. Então é uma competência comum. Vocês entenderam o que eu quis dizer por comum aqui? A mesma coisa com contribuição de melhoria. A praça municipal, ou, sei lá, construção do estádio para a Olimpíada pela União, pode ter a cobrança. A contribuições. É só a União, certo? Exceto, vocês lembram a exceção? Isso. Municípios e estados. Então, exceto para financiamento do regime próprio dos servidores, os municípios e estados também podem instituir contribuição. E os empréstimos compulsórios só a União. Tá bom? Para acabar, ato normativo. Lei ordinária e, por conseguinte, medida provisória. Impostos. Quais são os de lei complementar? É o imposto residual e o imposto de grande fortuna. Tá? Próxima vez eu juro que eu faço um slide sobre isso. E as taxas. Lei ordinária e, por conseguinte, medida provisória. Preço público ou tarifa é o quê? Precisa lei? Não precisa, né? Pode ser mediante ato infralegal. Condição de melhoria. Lei ordinária, portanto, medida provisória. Contribuições especiais. Lei ordinária, portanto, medida provisória. Ou lei complementar nos casos da contribuição social residual. E, por fim, empréstimos compulsórios, lei complementar. Só para fixar bem na cabeça. Empréstimo compulsório é urgente, é caso de iminência de guerra, mas é lei complementar. Mesma coisa do imposto... Cadê? Não está aqui. Mas o imposto extraordinário de guerra, você já pensa que vai ser por um decreto, né? Não, tem que ser lei ordinária. Ainda é um ato legal. Então nunca vai ter algum imposto instituído, a não seja por lei, ou no mínimo uma medida provisória que tem, embora formalmente não tenha lei, tem força de lei. Bem, a apresentação de hoje é essa. Semana que vem a gente vai ser mais comprido. Semana que vem a gente vai falar, já falei algumas coisas, mas a gente vai falar mais sistematicamente sobre o sistema tributário, constitucional tributário, princípios, competência e limitações ao poder de tributar e as espécies tributárias estaduais, tá bom? Obrigado. Deixei meu contato aí, vocês fiquem à vontade de perguntar qualquer coisa e se vocês quiserem conversar depois aqui, fica à vontade. Eu vou disponibilizar esses slides, tá?